Você recebe um paciente comatoso na sala de emergência após tentativa de suicídio por uso de medicação. Os familiares não sabem qual medicação que ela utiliza, mas referem uma briga recente com o marido e a encontraram desacordada e caída no chão. PA 10,7, frequência cardíaca 115, HGT 112, respiratória 25, satura 95, Glasgow 10, temperatura 38,5, eletro da admissão. Após 10 minutos dentro da sala de emergência, o paciente começa a convulsionar. Qual a conduta? Vou colocar o eletro da admissão, dá uma olhadinha ali. E aí agora você tem que pensar, né? Se você está de plantão, você recebe um paciente com tentativa de suicídio por intoxicação exógena. Isso aí é um caso muito comum, você vai atender bastante. A primeira coisa que você tem que pensar, você não tem acesso à informação, né? A família não trouxe. Então, a família não sabe dizer qual medicamento que ela utiliza. Teve uma briga recente com o marido e ela foi encontrada caída no chão. Toda vez que você pega um paciente então, com intoxicação exógena, tentativa de suicídio, se você não tiver acesso à medicação, você tenta ver se esse paciente, a apresentação clínica que ele está te apresentando, ela se encaixa em alguma toxindrome. E aí o que chama atenção no caso dessa paciente? Ela tem de alterada aí um ataque sinusal, né? Frequência cardíaca de 115, já vou dar um zoom no eletro já. Rebaixamento de nível de consciência, Glasgow 10, e ela está com 38,5 de temperatura. Vou colocar o eletro aqui. Se você pega um paciente com rebaixamento de nível de consciência, com uma temperatura de 38,5, com hipertermia e uma taquicardia, praticamente nem dá para ver um da P, né? Talvez ali em V2 dá para enxergar, mas nas outras até é difícil de olhar. Mas aqui tem um ataque sinusal, e o que chama atenção, principalmente nesse quadro aqui, é que o QRS está bem alargado. Se você contar, parece estar dando uns entre 4 a quase 5 quadradinhos ali, né? O tamanho, a largura do QRS. E aí o QRS normal, ele é até 110 milissegundos. Então quando você pega um paciente que ele tem 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, ele já está largado. E aí, droga que vai deixar um paciente comatoso, com QRS alargado e com hipertermia. Putz, será que esse paciente ele estava com febre e aí ele veio para o pronto-socorro por causa de uma sepse? Ou sei lá, o paciente ele estava com quadro infeccioso e daí ele resolveu tentar se matar com medicação e aí essa febre não tem nada a ver com remédio, ele está devido, na verdade, a algum quadro prévio que esse paciente estava tendo. É possível, mas é muito improvável, tá? Um professor meu sempre me ensinou que sempre que você pensa em duas hipóteses diagnósticas para explicar raciocínio clínico ou o que está acontecendo com aquele paciente, muito provavelmente você está errado. Então você tem que pensar sempre em uma droga só como responsável pelo que está causando sintomas para esse paciente. Se você for pensar, então, é, qual droga poderia estar dando esse tipo de sintomatologia, as principais três drogas que a gente encontra tentativas de suicídio tricíclico, inibidor de recaptação seletiva de serotonina e benzodiazepínico, né? Porque geralmente esse paciente com tentativa de suicídio, ele tem alta prevalência de doença psiquiátrica, né? Então depressão, ansiedade, transtorno bipolar, enfim. Os medicamentos que esses pacientes utilizam, a prevalência é muito grande dessas três classes medicamentosas, né? Então, por exemplo, o paciente acaba tomando um diazepam, o paciente toma clonazepam, toma Rivotril, o paciente toma amitriptilina, toma fluoxetina, toma estalopram. Essas são as medicações mais comuns. É claro que ele pode fazer intoxicação com outro tipo de droga, né? Com anticonvulsivante, com lítio, enfim. Mas essas três ela precisa vir na tua mente, tá? E aí, qual que é a apresentação clássica desses três principais causas? Se você souber essas três, isso aí já vai te ajudar muito você diferenciar para as outras doenças, tá? A inibição da recrutação de serotonina, ela faz a síndrome serotoninérgica. Como a fluoxetina, ela faz uma inibição seletiva, então acaba sobrando muita serotonina na fenda sináptica, e aí o que ele pode dar de sintoma é a síndrome serotoninérgica. Diazepam, clonazepam, qualquer benzodiazepínico. O que ele faz de sintomatologia? Ele é um estimulador de receptor GABA, né? GABA é o ácido amino gama butírico. Tá? E aí o que esse receptor faz? Ele é um receptor inibitório cerebral. Então ele é um pentâmero, como se fosse um Lego. Eles são 5 proteínas, e aí essas 5 proteínas elas vão ter outros sítios de ligação. Então o ácido gama-aminobutírico, quando ele gruda nesse receptor, ele abre um poro central que acaba entrando cloro para dentro do neurônio. E aí o cloro, ele deixa o potencial de ação do neurônio mais negativo. Para o neurônio poder fazer uma sinapse e desencadear um estímulo elétrico para outro neurônio, então esse neurônio ele tem que ficar temporariamente positivo. Então ele é como se fosse passando uma corrente elétrica por todos os neurônios para fazer uma sinapse. Se você deixa esse potencial de ação mais negativo, então você faz um influxo de cloro para dentro do neurônio,
ele não consegue ficar temporariamente positivo como ele conseguiria antes. Então a gente precisa fazer um influxo de sódio dentro do neurônio para poder fazer essa ativação, e se você tiver com muito cloro, você não consegue fazer. Então quando você atinge esse receptor GABA, ele abre esse polo, e aí o cloro faz um influxo intraneuronal e o paciente, ele, como se fosse, ele desliga o neurônio, tá? Ele tira o potencial de receptabilidade. O que o benzodiazepínico faz? O benzodiazepínico, ele vai, se liga no sítio alostérico, tá? Alos em grego significa outro, e esteros significa forma, tá? Então, como ele é um pentâmero, ele tem cinco, como se fosse cinco legos grudadinhos. O ácido gama-butírico, ele vai se ligar no sítio próprio de ação dele. Já o diazepam, ele não se liga no sítio de ação do GABA. Ele vai se ligar no sítio alostérico, que é o GABA-A, tá? E aí é como se fosse um sítio semelhante. Assim, ele vai grudar numa outra partezinha do lego e ele vai fazer como se fosse essa mesma função. E aí o que ele permite? Ele vai permitir que esses canais esses poros, né, desse receptor, eles se abram com uma maior frequência e você comece a fazer um influxo de cálcio maior, de cálcio não, de cloro maior. E aí fazendo esse influxo maior de cloro, esse paciente, ele acaba desligando com maior frequência o cérebro, tá? Então, se você tiver um paciente intoxicado por benzodiazepínico, o que esse paciente vai fazer? Ele vai ficar sonolento, tá? Ele vai desligar. Se o paciente apaga, ele fica comatoso. Essa não é a apresentação clássica de um paciente que fica comatoso, né? Ninguém faz febre dormindo. O paciente, ele tem esse Glasgow 10, esse rebaixamento de nível de consciência, mas a questão da febre não explicaria, e esse QRS alargado também não explicaria. E aí, se você for pensar em droga, a amitriptilina, ela é muito interessante porque ela vai fazer um bloqueio sujo, tá? Como que é a mecanização da amitriptilina? É um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então esse seria ali o efeito antidepressivo que ela causa. Só que não é só isso, né? O fabricante, ele não explica que o tricíclico, ele faz inibição da recaptação de serotonina, noradrenalina e acetilcolina e serotonina, e inibidor de recaptação de canal de sódio, além de fazer inibição GABAérgica. Então ele é como se fosse uma bomba atômica ali de múltiplos efeitos colaterais. E aí, se você tem uma ingestão medicamentosa tóxica, né, que esse paciente corre risco de suicídio, o que esse paciente, ele pode apresentar de sintoma? Primeiro, se você for fazer intoxicação estaminérgica, então o que ele vai fazer na intoxicação estaminérgica? É como se você tomasse um monte de Fenergan, o paciente, ele fica comatoso, ele chumba, tá? Se você fizer inibição GABAérgica, o que esse paciente, ele pode apresentar? Como o GABA, ele é inibitório, se você inibir o GABA, esse paciente, ele vai ficar como se fosse excitado. Então você pode precipitar uma crise convulsiva nele. Se você fizer inibição do receptor de acetilcolina, o receptor muscarínico, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a síndrome anticolinérgica. A síndrome anticolinérgica, ela tem um mnemônico para gravar, que é um mnemônico em inglês que ele ajuda bastante, tá? Então é hot as a hare, red as a bat, mad as a hat, blind as a bat, full as a flask. Quente que nem um coelho, vermelho que nem uma beterraba, cego que nem um morcego, confuso que nem um chapeleiro maluco e repleto que nem um frasco. Então esse paciente, ele pode ter midríase, vai fazer taquicardia, potencial por os outros sintomas, mas então midríase, pele quente, pele vermelha, então explicaria essa questão da febre pelo efeito anticolinérgico, pele vermelha, retenção urinária, pele seca, e tem o dry as a bone também, então pele seca, ele também vai fazer isso. Beleza, então você vê que esses sintomas, eles são explicados pelo tricíclico, né, que é essa bomba suja, essa inibição suja aí que ele causa. Então ele pode dar crise convulsiva por inibição do GABA, síndrome anticolinérgica pela bloqueio de receptor muscarínico, sedação pelo bloqueio de receptor histamínico, bloqueio não, hiperativação do receptor histamínico, né? É como se fosse uma intoxicação de remédio de alergia, né? O Fenergan. E aí o efeito antidepressivo dele, né? Que é a recaptação de serotonina e noradrenalina. Então ele é uma droga muito mais antiga e muito mais tóxica. E a síndrome serotoninérgica, ela é muito parecida com a síndrome anticolinérgica. Só que a principal diferença é o quê? Quando você pega a síndrome colinérgica, you are hot and dry. I'm hot and wet. Então, a síndrome anticolinérgica, o paciente, ele fica quente e seco. Na síndrome serotoninérgica, o paciente, ele fica quente e molhado. Então, o paciente, ele vai ter muita sudorese, pode ter diarreia, pode ter hipersalivação, diaforese.
né? Então, às vezes, você vai pegar um paciente que ele está muito agitado, muito quente, ele está com uma sudorese profunda, com uma diaforese profunda. Então, isso daí é um característico da síndrome serotoninérgica. Só que daí ele não vai ter tantos esses outros sintomas ali de, às vezes, sedação, né, da síndrome estaminérgica. Não é comum ficar dando tanta crise convulsiva, né, por não ter inibição GABAérgica. Então, ele é um bloqueio mais seletivo, tá? E uma característica também bem importante da síndrome serotoninérgica é a mioclonia. Então, às vezes você vai pegar o paciente, ele está muito mioclônico, com essa diaforese profunda, e daí pode estar também quente, com hipertermia. Então, no quadro dessa paciente, o que chama mais atenção ali é essa síndrome anticolinérgica pela taquicardia, né? Porque daí, como a acetilcolina ele é um antagonista a acetilcolina é um agonista do sistema parasimpático, então ele faz um antagonismo com o simpático. Então, quando você inibe o simpático fica mais ativo, então o paciente acaba fazendo taquicardia, né? Então, ele pode fazer essa ataque sinusal pela anticolinérgica, pode fazer essa hipertermia, pode ficar rebaixado pelo sintoma histaminérgico. E a questão do QRS alargado é que lembra que eu falei que ele também é inibidor de canal de sódio? E aí o sódio é o que faz a despolarização lá do ventrículo na fase zero. Então, quando você faz um bloqueio de canal de sódio, esse paciente ele fica mais negativo, ele tem mais dificuldade de despolarizar. Isso acaba alargando o QRS, tá? Então, a amitriptilina ela também explica esse alargamento de QRS. E, inclusive, isso é o quadro mais grave, né? Então, primeira coisa, a conduta ali, você vai ter que fazer um benzodiazepínico. Porque como ele está fazendo inibição de GABAérgico e ele está convulsionando, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um estímulo GABAérgico para contrapor essa droga e parar com esse efeito. Então você faz ali o benzo, tá? Faz diazepam, se não tiver com acesso, você faz midazolam IM. Isso daí vai cortar a crise convulsiva desse paciente. Ele ajuda a inibir um pouco, contrapor um pouco esse efeito inibitório da droga, tá? E aí a outra questão que eu coloquei, então, qual é o anticonvulsivante que seria proibido se você pegar uma intoxicação por amitriptilina? Bom, se a amitriptilina faz bloqueio de canal de sódio, das opções que a gente colocou aqui, letra A, diazepam, letra B, midazolam, letra C, fenitoína, letra D, fenobarbital, ficou bem divididas as respostas, né? O diazepam e o midazolam é benzodiazepínico, tá? Então ele estimula receptor GABA a fazer inibição, que para o caso desse paciente é até benéfico, tá? E a fenitoína e o fenobarbital, qual que é a diferença? Bom, fenobarbital, ele é um estimulador de receptor GABAérgico também, só que ele age em outro sítio alostérico. Então, enquanto o benzodiazepínico ele faz aumento da abertura do canal do poro lá do receptor GABA, o barbitúrico ali, o fenobarbital, o que ele faz? Ele se liga nesse sítio alostérico do GABA e aí ele permite que esse poro fique aberto por mais tempo. Então ele acaba melhorando o influxo de cloro e esse paciente ele fica mais inibido. Então ele aumenta o estímulo inibitório dentro do receptor GABA. O que que isso acaba levando? Uma diminuição da excitabilidade neuronal e aí por consequência esse paciente ele também vai parar de convulsionar. Então, o fenobarbital é uma medicação que vai ajudar também esse paciente, já que ele tem inibição GABAérgica por causa da amitriptilina e é por isso um dos motivos que ele está convulsionando. Agora, a fenitoína, o que que ela faz? A fenitoína ele é um antiarrítmico. Curioso, né? Ele é igual ao classe 1B. Ele é da mesma classe da lidocaína, e aí ele vai fazer inibição de canal de sódio. Então, quando você pega esse paciente que ele está com eletroalargado por inibição de canal de sódio, se você pegar esse paciente e você fizer fenitoína, esse paciente vai largar ainda mais o QRS. Aí o que que você vai predispor? Esse paciente vai acabar fazendo a sistolia, porque ele não consegue mais contrair. E aí você pode piorar muito o quadro desse paciente por fazer uma arritmia ventricular maligna ali que pode levar o paciente a óbito. Então, fenitoína, por ser só que daí, apesar de ser um antiarrítmico, né, ele foi descoberto que ele, por abrir inibidor de canal de sódio, então ele atrapalharia também a despolarização neuronal. Lembra que o neurônio, para passar o estímulo de um para o outro, ele precisava ficar temporariamente positivo, que ele fica no basal ali de menos 70? Quando você inibe o canal de sódio, o que, que acontece? Esse neurônio ele não consegue ficar positivo, porque não tem influxo de sódio para dentro do neurônio. E aí, por consequência, esse paciente ele vai ficar com o estímulo neuronal reduzido. Então, por esse mecanismo, diferente do fenobarbital, que é no receptor GABA, a fenitoína ela também ela é um anticonvulsivante. E aí, como ele tem um tropismo melhor para o neurônio do que por coração, por miócito, ele acabou sendo consagrado como uma droga anticonvulsivante, mas serviria também como droga antiarrítmica. Só que daí, nesse contexto, você já está com o canal de sódio inibido, por causa da amitriptilina, você não pode fazer, beleza?
E como é que trata esse paciente? Não é tão difícil pensar, né? Se o que está podendo matar esse paciente é bloqueio de canal de sódio, por isso que está largando o QRS, o que você faz? Você joga sódio para dentro do paciente. Em vez de você jogar soro fisiológico puro, sódio concentrado, a melhor coisa que tem para você fazer é bicarbonato. Porque daí o bicarbonato, ele vai ter o sódio, que é o NaHCO3-, né? Então ele tem o sódio para ajudar a fazer uma competição pela essa inibição do receptor de canal de sódio. O bicarbonato, o aumento do pH, ele também auxilia a afinidade do sódio, o canal do sódio, e atrapalha a afinidade da amitriptilina pelo bloqueio que ela faz no canal do sódio. Então você ainda ajuda a potencializar o efeito do Na+ que você está jogando. Por isso que a gente faz a infusão, tá? E como que a gente faz essa infusão? É de 1 a 2 mEq por quilo. A solução do bicarbonato mais comum é 8,4, então ele é 1 mEq por ml, para ficar fácil de fazer. E aí você pega, sei lá, um paciente de 70 quilos, você faz de 70 a 140 mEq. Então você vai fazer de 70 a 140 ml. Você pega lá um bicarbonato de 250 ml, corre esse bolos ali, tá? Abre ele em 1 a 2 minutos, bem abertão na veia do paciente. Se o eletro der uma encurtada no QRS, você começa uma taxa de manutenção. E a taxa de manutenção é metade, tá? É meio mEq por quilo por hora. Até esse paciente conseguir lavar toda essa droga por metabolização hepática, excreção renal, da intoxicação da amitriptilina e não correr o risco de fazer alguma outra arritmia. Se acontecer desse QRS alargar de novo, ou não resolver, a cada 3 a 5 minutos você fica repetindo bolos até encurtar o QRS e resolver o problema dele. Beleza? Por favor, tá? Se você não está inscrito no canal, isso aqui não é rede de televisão, não ganho com propaganda, então eu preciso que você se inscreva. Abraço. Valeu.